Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo dessa nossa série, onde nós começamos a falar sobre maternidade, ser do lar, dona de casa e assim por diante, numa conversa, num bate-papo aqui no YouTube. Eu acabei de parar de fazer as coisas, é um domingo de manhã, estou esperando meu estudo começar, pra gente poder, dar graças a Deus por isso também, mas eu estava lendo as escrituras, eu estava pensando, tentando organizar para vocês um vídeo que seja compreensivo e que ao mesmo tempo vocês consigam entender o que é ser do lar e o que é principalmente ser uma mulher cristã, porque eu acho que existe muito problema hoje com as pessoas de compreender o que é cristianismo, o que é ser cristão, o que é ser uma mãe, inclusive, porque nós temos dificuldade de saber o que é mundanismo do que é realmente cristianismo, já que está tudo muito misturado, assim. Então, em primeiro lugar, a gente começou a conversar na aula passada sobre o fato de que nós estamos exatamente onde Deus quer que nós estejamos. Nós estamos no lugar da maneira como Deus acha importante que nós estejamos. E Ele quer trabalhar em nós, e Ele quer falar conosco, e Ele quer estar conosco, e Ele quer conversar conosco no nosso dia a dia, se nós deixarmos, se nós tivermos essa visão, esse desejo de realmente nos aplicarmos a Deus, de começarmos a criar um relacionamento com o divino. Então, isso deve partir de nós, Deve partir de nós. Deus, Criador, Pai, amoroso, benéfico, soberano, tudo que vocês puderem imaginar, Ele continua lá. O problema é que nós queremos ser cristãos, mas não ter um relacionamento com Deus. Nós queremos ter relacionamento com pessoas, e nós queremos fazer as coisas para pessoas, e nós queremos nos achegar a pessoas, e muitas das vezes a gente acaba deixando de lado o que é ser cristã, o que é ser mulher, o que é ser mãe, o que é ser filha, o que é ser esposa, de lado, ou dando mais importância a pessoas que não nos conhecem. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que não é sobre o que os outros dizem, não é sobre o Reels que os outros fazem, não é sobre o Instagram dos outros, não é sobre a opinião de outras pessoas. Nós herdamos muito isso com a escolarização, Então, a nossa vida inteira, existem pessoas nos ensinando e dizendo que aquilo é verdade, que você precisa ouvir aquilo, aprender aquilo e viver aquilo. Então, hoje, o que acontece é que nós temos ferramentas de vendas atrelados à internet, Então, nós temos as ferramentas de vendas do Instagram, do YouTube e assim por diante. E as pessoas não conseguem separar o que é bom, o que é bom do que é venda, do que é discurso para fazer você se voltar para aquilo que a pessoa quer que realmente vender, ok? Muitas pessoas estão na internet com boa intenção. E eu me incluo nisso. Eu não posso falar que eu não estou aqui com uma boa intenção. Mas algumas pessoas, elas simplesmente vivem realidades diferentes da nossa. Elas simplesmente vivem momentos da vida diferente da nossa. E o que eu percebo muitas das vezes é o que? Essa pressão que muitas mães costumam dizer que eu tenho pressão sobre meus ombros, eu estou depressiva, eu não consigo me achar, parará. Muitas das vezes se dá porque a pessoa, ela se compara com famílias que já estão lá na frente da caminhada. Então, você tá aqui na frente, aqui na caminhada aqui, a outra pessoa tá 80 quilômetros na sua frente, e você ainda tá começando a caminhar. Então, você tem que passar por todos os quilômetros até chegar no quilômetro 80. Só que o que acontece? Você vai na internet, você começa a se ver já lá no quilômetro 80, e você quer colher resultados lá do quilômetro 80. Além disso, você não consegue entender por que a outra pessoa consegue o que você não consegue. Você não consegue entender porque você vai nos comentários e as pessoas estão falando a mesma coisa que aquela mulher no vídeo. A realidade daquelas pessoas, parece que todo mundo vive uma realidade diferente da sua. E aquilo vai criando uma agonia, uma ansiedade.
Essa é uma maneira de influenciar você a comprar o curso, a aula que a pessoa está oferecendo. Então, isso é muito comum. Médicos fazem isso, psicólogos fazem isso, pedagogos fazem isso, tentando influenciar você a fazer o que eles querem, que é comprar o curso, ok? E não é porque eles sabem que o curso tem coisas que podem ser importantes para você, nem sempre, mas tem. Só que você não tem que fazer o curso. Você às vezes não tem dinheiro para fazer o curso, você não tem a paciência para fazer o curso e você fica perdido e você fica sempre achando que você não sabe, que você não entende, que você não tá buscando, que você não tá se aprimorando e que você não está fazendo o suficiente ou o melhor para os seus filhos. E você acaba criando uma idolatria dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Isso é seríssimo. A gente acha que ídolo é uma imagem externa, uma imagem de parede, uma escultura. Ídolos não são isso. Ídolos começam dentro do nosso coração. Começam quando nós desejamos algo tão profundamente, tão grandiosamente, que se a gente não tiver aquilo, nós não ficamos felizes. É diferente de uma ansiedade passageira, como, por exemplo, está chegando o final do mês, está acabando a sua comida, né? Você tem a sua casa, você tem seus filhos, você tem que prover tudo isso. Então, você começa a se sentir ansiosa para você conseguir dar conta. Isso é um alerta, né? Um alerta do nosso corpo, da nossa mente natural, que vai fazer com que você tenha mais cuidado com as coisas para você ter um proveito melhor do que tem. E assim você conseguir fazer melhor, né? É diferente, tá? Esse tipo de ansiedade, ele é diferente. Então, esse tipo de sentimento de, poxa, eu preciso fazer o meu melhor, eu preciso dar um jeito, eu preciso conseguir, ele vai te colocar numa maneira que você vai crescer, você vai perceber, você vai observar, e isso vai fazer você melhorar, entendeu? Isso vai fazer você melhorar, isso vai fazer você realmente compreender melhor o seu dia a dia e prestar atenção para dar um bom resultado, ok? Então isso é normal, isso é natural, isso é um instinto do ser humano. Se sentir ansiosa não é necessariamente sempre uma coisa ruim, né? O problema está enquanto nós estamos ansiosas por coisas que nós não podemos ter e que não nos trazem bem nenhum. Ou pior ainda, quando nós não nos apegamos à palavra de Deus como fonte de compreensão, de entendimento, de ensino e assim por diante. Se você está se sentindo muito encurralada por pessoas, é porque provavelmente você não está lendo as escrituras. Tem uma frase que eu gosto muito, se eu não me engano é do Paulo Brasil, mas tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: a base do protestantismo é a leitura bíblica e o ensino a partir da leitura bíblica. Se você não faz a leitura das escrituras, pelo menos todos os dias, você não passa de um católico não praticante. E quando eu digo católico não praticante, eu estou querendo dizer aquelas pessoas que se dizem cristãs, porém elas não vivem o cristianismo. Elas podem se vestir de uma maneira modesta, elas podem ter um discurso que envolva Deus na fala, elas podem conhecer algumas coisas, porém elas não conseguem viver o cristianismo, porque o cristianismo, ele é um relacionamento com Deus. E por ele ser um relacionamento com Deus, ele precisa de manutenção. Ele precisa de conversa sincera, ele precisa de oração sincera, mas você precisa ouvir Deus, e você precisa fazer o que Deus quer, e você precisa aprender. E para aprender, não é o pastor que vai te ensinar, não é um irmão do banco que vai te ensinar, não é sua comunidade que vai te ensinar. São as escrituras.
E se você negligencia as escrituras, você está negligenciando tudo. Como que você vai ter certeza se o que estão te ensinando é bom? Como que você vai ter certeza se é agradável aquilo que você está passando? E aí o que acontece? Você muitas das vezes vê pessoas vivendo comunidades, vê pessoas se conhecendo, vê pessoas, sabe? E você não consegue sequer se sentir feliz por aquilo. Você sente inveja. Por que que essas pessoas têm uma comunidade e eu não tenho? Por que que essas pessoas têm, né, a chance de ter uma igreja e eu não tenho? O que que tá acontecendo? E você acaba não se reconhecendo nesse meio. Bom, talvez eu não esteja tendo um relacionamento com Deus e por isso Deus está olhando e falando, ela não pode ter uma comunidade agora. Porque muitas das vezes a gente coloca tanto peso no nosso marido, na nossa igreja, no nosso pastor, no sermão, no estudo de outras pessoas, que nós não fazemos nada, absolutamente nada, nenhum esforço para ler as escrituras. E eu não estou falando aqui que você precisa ser uma pessoa estudada, que você precisa de 50 comentários. Eu não tenho comentário bíblico em casa. Eu tenho Bíblia de estudo. Eu uso na internet, tem um aplicativo que tem um comentário em inglês do Matthew Henry, que é o que eu tenho usado ultimamente para fazer o meu estudo pessoal. Mas só de ler as escrituras, você vai criando um relacionamento com Deus e o Espírito Santo vai criando uma conexão mais forte. E eu vou falar sobre virtudes e pecados num outro vídeo com mais profundidade, mas a gente precisa entender que existe uma divisão no nosso ser. Nós temos alma e nós temos carne. As virtudes, elas são produzidas pela alma. Por quê? Porque a nossa alma tem conexão direta com Deus. É a parte de nós que se conecta mais próximo com Deus, com o mundo espiritual. Então a alma, ela tem essa conexão natural com o divino. Por isso que o ser humano, crendo ou não em Deus, ele busca alguma representação divina. Por isso que os romanos tinham deuses, por isso que os gregos tinham deuses, por isso que os vikings tinham deuses. É natural do ser humano sentir que existe algo espiritual no universo. A carne, porém, ela produz o pecado. Não quer dizer que eu não posso pecar pela mente, com certeza. Porém, o desejo do pecado nasce na carne e a nossa mente processa isso e faz acontecer. Então, quando nós pecamos através do nosso desejo da carne, nós também pecamos em pensamento. É isso que Jesus Cristo diz quando ele faz o Sermão do Monte, ok? O que acontece? Nós, como cristãos, nós temos que começar a produzir virtude. As Escrituras falam isso. Paulo deixa muito claro que quando nós temos essa conexão que vem através da conversão de Deus, onde Deus nos escolhe, Deus nos elege, e ele fala, agora eu quero você como parte do meu rebanho, eu quero você como parte de tudo que eu fiz. Então, quando isso acontece, quando Deus olha para nós dessa maneira, a conexão da nossa alma com Deus, ela se torna mais forte. Então, nós começamos a produzir mais virtude. E as virtudes, elas são várias. Paciência, longanimidade, amor, bondade e assim por diante. Só que o que acontece? Se você não mantém esse relacionamento com Deus fortalecido, você sempre vai se sentir levada pela carne. E você não vai ver fruto, e você não vai ver virtude, e você não vai ver nada de bom surgindo e vindo para você. Então, quando nós temos um relacionamento próximo com as Escrituras, um devocional diário, não consigo todos os dias, pelo menos dia sim, dia não. Leia, se você não consegue ler um capítulo inteiro, leia uma parte, leia uma parábola, leia um salmo, leia, sabe, vá lendo algumas coisas, vai fazendo aos pouquinhos o que você consegue
que o resto Deus proverá. As pessoas hoje, elas não acreditam no poder de Deus para prover para elas amor pelas Escrituras, para prover para elas disciplina para as Escrituras, porque antes mesmo delas conseguirem que Deus faça isso com elas, elas não oram por isso, elas não buscam, ou então às vezes elas oram e falam, Deus, se você quiser, olha que chato falar isso, né? Se o Senhor quiser, que coloque o desejo no meu coração. Como se Deus fosse servo e não Senhor. Se for para eu ler, se for para eu estudar, me dá o comentário aí. Não, me dá uma igreja para eu estudar, porque senão não dá. Entende? Assim? E aí o que acontece? A gente esquece de todos os exemplos bíblicos de homens que viveram no meio do deserto, mas ainda assim tinham um relacionamento com o Senhor. Como Abrão. Abrão vivia no meio do deserto, somente ele e a família, afastado de todos os locais, de todos os lugares, sem igreja. A igreja dele era quem? Era a própria família. Eram os seus servos, suas servas, seu filho, sua esposa. Mas ele mesmo assim mantinha um relacionamento próximo com Deus. E ele não tinha Bíblia. Ele não tinha toda a revelação das Escrituras. Mas ele mantinha um relacionamento próximo com Deus. E nós vemos sabedoria na maneira como Abraão se expressa sobre o divino. Ou seja, ele sabia, ele conhecia. Nós vemos isso em Jacó. Jacó também, quando ele fala com Deus, quando ele ora para Deus, quando ele conversa sobre... Sabe, a gente vai vendo assim o desenrolar da sua vida. A gente vê milagre divino, mas a gente vê que há eu vou servir a Deus. Eis-me aqui. Então, eu lembro de quando eu era pequena, que os irmãos na igreja falavam, né? Se você quer que Deus te encontre no momento de oração, no momento de leitura, ou você quer que Deus te encontre fazendo coisas que não tem nada a ver com o espiritual? Porque a gente precisa lembrar de que nós temos que ir ao encontro de Deus todos os dias, para que Ele fale conosco. E você não precisa de uma igreja para isso. Você precisa de um relacionamento com o Senhor. Então, se você está se sentindo sobrecarregada, se você está se sentindo sem entender o que fazer, o primeiro passo que você precisa dar, começando hoje, é criar um relacionamento com o Senhor. Não deixe de ler as Escrituras. Não deixe de conhecer o teu Deus. Não deixe de dedicar um pouco do seu tempo, de todas as suas 24 horas do dia, para conhecer ao seu Senhor. Só assim você vai poder servi-lo melhor, ele vai se agradar mais de ti e você terá um relacionamento próximo com o divino. E eu tenho certeza de que o seu coração vai mudar e que você vai ver a sua alma produzindo mais virtudes e subjugando os desejos pecaminosos da sua carne. Comece, dê o primeiro passo, mantenha esse passo, orando todos os dias a Deus, me mantenha nesse caminho, me ajude a conseguir, me dê forças, me dê vontade, Senhor. Faz a minha alma ser fortalecida, para que eu possa produzir virtudes para a sua glória. E se realmente Deus ver sinceridade no teu pedido, Ele vai atender. Porque Deus, Ele é guiado pelo bem. Ele faz o bem. E se Ele vê alguém tentando fazer boas intenções, bom serviço, boas coisas, Ele auxilia com toda certeza. Porque Deus tem prazer em ver o bem sendo feito. Então, essa é a nossa conversa de hoje. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre virtudes e nós vamos compreender um pouquinho mais como que funciona
para você não achar que você é uma pessoa que não tem virtudes. E aí sim a gente vai conseguindo evoluir e criar um relacionamento mais próximo com Deus. Está bem? Então eu espero você no próximo vídeo. Já se inscreve, compartilha, leva essa palavra para pessoas que precisam. E não se esqueça, Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Ele não nos abandona. E se você foi uma eleita por Ele, se você foi alguém próximo dEle, com certeza absoluta, Ele vai te ajudar. Tudo bem? Então, um ótimo dia para você. Feliz dia do Senhor, se for dia do Senhor. Se não for, feliz dia da mesma maneira. Que Deus o abençoe. E até a próxima. Graça e paz.